Boa noite, tudo bem? Como estão vocês? Já entrei aqui, ó, na horinha. Eu tô achando que tá travando um pouco. Queria saber de vocês. Tá travando um pouquinho? Eu tô picotando? Fala aí pra mim, gente. Olá, tudo bem? Oi, Simone. Simone já entrou, minha convidada de hoje. Tá tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Responde pra mim. Oi, Dé. O aniversariante. Foi há 2 dias, mas tudo bem, né? Tá não? Tá tudo certo? Não, porque eu fiz agora há pouco, fui fazer um. Oi, querida Alê. Iesa. Olha, Maísa. Ih, olha isso. Hoje nós temos convidada. Simone Fornaciari. Depois ela vai me dizer se é assim que se pronuncia o nome. Fornaciari. Que acho chiquérrimo. A gente vai continuar, vai dar continuidade ao que nós temos falado. Oi, Rosânia, nessas últimas 2 semanas. Então, na semana passada a gente falou sobre as tendências do mercado. E eu falei que essa semana eu convidaria muito, muito respeito para falar sobre a escolha delas, né? Conseguiu, Simone? Simone já está entrando, porque aqui é assim, né? Papo. Oi, Emília, tudo bem? Vamos lá. Agora acho que vai. Ah, foi. E aí, querida, tudo bem? Tudo, tudo firme e forte aqui. Eu estava aqui conversando com as pessoas, e a gente parece assim meio doido, com as pessoas imaginárias, né? Que a gente fica falando com a gente mesmo, mas é muito doido, né? Essa coisa de live. Mas tá todo mundo aqui, ó. Aí a gente vai interagindo com esse povo todo que vai entrando. Simone, eu estava falando aqui É, sobre essas últimas semanas, eu tenho me dedicado toda terça, quarta e quinta a falar sobre o mercado de organização. Que eu acho que o mercado de organização, o nosso mercado, está polarizado. Então, tem algumas pessoas que tendem para um lado e outras pessoas que tendem para o outro. E o lado que eu tenho, assim, eu gosto muito do equilíbrio. Eu acho que a polarização ela não é boa para ninguém, né? Não existe verdade absoluta. Então, eu acho que a gente tem que trazer para um lugar onde todos tenham espaço. E para isso é preciso que a gente entenda muito bem o que a gente faz, por que a gente faz e o que nós estamos fazendo aqui, né? O que nos trouxe até aqui. E na semana passada eu falei sobre a diferença entre o mercado, as tendências do mercado e um mercado tendencioso, que leva as pessoas a acreditarem em coisas que não existem e que só diminuem o que nós já conquistamos, né? Então, promessas completamente descabidas, que a gente sabe que não podem ser cumpridas, não a curto prazo, pelo menos. E eu acho que isso tudo vai nos enfraquecendo enquanto mercado. Então, eu tenho falado sobre essa preocupação que as pessoas devem ter em realmente saber com quem elas estão conversando, observar quem elas seguem, né? Quem elas têm como referência, que é para não nem se deixar levar por coisas que depois vai acabar frustrando, como também não achar que, ai, que droga, tá tudo ruim, nada vai dar certo, porque não é uma coisa nem outra, né? Tem um caminho do meio aqui. Então, eu te convidei para vir aqui hoje para falar sobre essa tendência do mercado, principalmente sobre o mercado não ser só, o mercado de organização não se resume à organização de armários e closets.
Não é isso, É, minha amiga? Então, eu gostaria que você se apresentasse e gostaria de já te agradecer. Eu fico muito honrada de ter você aqui. Eu sou uma é grande sempre um prazer. admiradora do seu trabalho. Então, diga para Então, nós quem é Simone então você acertou, é Simone Fornaciari mesmo. Fornacciari, viu? É isso Tô aí. de bobeira. A Simone Fornaciari, de formação lá para trás, eu sou educadora, né? Tenho 33 anos de sala de aula na rede privada de São Paulo, 27 da rede pública, e em 2019 a Simone vai fazer um curso de personal organizer para pensar na casa dela. Né? A gente fala que foi um momento que a gente, assim, a gente precisava dar uma olhada para nossa casa, eu queria ver algumas coisas que a gente achava que, assim, eu sempre tive algumas ordens na casa, né, esses sistemas de organização muito intuitivos, né? E acho que veio até um pouco da minha mãe. Minha mãe tinha aquela mania assim, olha, coloca uma lataria, uma leite, ervilha atrás da outra, um leite condensado atrás da outra, porque você vai ter noção do que tem. Então, assim, era muito intuitivo. Nunca foi porque isso facilita ou porque, né? Então, a gente sempre teve tudo muito enfileiradinho. E as coisas em casa sempre foram mais ou menos organizadas nessa situação. Mas aí a gente percebeu que algumas coisas não estavam legais, né? E a gente resolveu para lapidar. Eu tinha uma amiga que tinha acabado de fazer também um curso há pouco tempo. E aí é aquela coisa, quando você tem um amigo, parece que as coisas já te animam um pouco mais. Aí eu fui fazer o Verdade. curso também, né? Na época eu fiz o curso. E a ideia era realmente ficar só em casa. Mas quando você termina um curso, e aí vem a questão, né? Eu sei que você bate muito nessa tecla também de qualidade de curso, como é que você leva isso para o mercado, que escolhas você faz no mercado. Eu fui buscar um curso de referência no mercado, eu acho que era a primeira coisa, por mais que fosse só para mim, também eu tinha que aprender direito, né? Então eu tive Exatamente. esse cuidado de ir buscar no mercado um curso de referência, né? Então na época eu fiz uns cursos que eu achava que eram os dos melhores, era o que estava mais dentro da minha realidade, porque eu estava de um curso online, apesar de ter 19 antes de pandemia, antes de falar muito. Eu trabalhava, né? Eu trabalhava de manhã e à noite, então eu também não tinha tanto tempo. Então eu queria alguma coisa que eu também conseguisse organizar. E aí no meu tempo eu fui fazendo o curso, eu falo que é um curso que eu gosto bastante, eu acho que me deu uma boa bagagem. E ele falava exatamente da ideia dos cursos como laboratório, que você tem que fazer, a orientação de como fazer esses laboratórios, que hoje a gente sabe que isso virou uma moda para se ganhar um custo aí bem baixo de mão de obra, que é uma outra coisa que a gente bate muito hoje, né? Sim. A gente também não pode ser explorada. Eu até essa semana eu coloquei isso num grupo de mãe de WhatsApp, que elas estavam falando disso. Eu falei, gente, eu vou colocar a minha experiência, porque quando eu fiz, o que eu fui orientada foi: faça na sua casa, faça na sua família, e depois comece a fazer fora com todo o processo, visita técnica, isso, aquilo, e cobre um valor irrisório, 10, 20, 30%, como se fosse estágio, né? E assim, nunca se falou em laboratório de graça. E eu estou falando de uma das referências de mercado. E lá atrás, há 5 anos, já se falava em laboratório remunerado. Então, assim, não saiu da bolha agora e falou, olha, nós vamos pagar, não vai pagar. Né? Quem faz bons cursos, eu acredito que tem essa orientação, de que nada Claro. tem que ser de graça. Né? Com toda E aí a gente, certeza. e aí em final de julho, eu já comecei a fazer esses remunerados, né? Julho, agosto e tal. E aí, e dando aula. Né? Então, sempre aquela história assim, de dava aula, fazer os meus projetos e tal, que era da minha concepção assim, era para terminar o meu curso entendendo realmente o que eu fiz, né? E aí eu achei assim, bom, um negócio legal, eu já estava aposentada, mas continuava dando aula, e aí entra aquela história, bom, até quando eu vou aguentar a sala de aula? Porque é muito legal, eu falo que eu adoro trabalhar com criança, adoro, sabe? Eu me dou muito bem, eu tenho, os meus alunos me seguem, os meus ex-alunos, né, me seguem, mas chega uma hora que você fala, até quando eu vou ficar em sala de aula? Né? E aí você começa a pensar no plano B, que entraria a questão do seu organize. E aí, em 2019, eu fui em setembro no POB, que é aqui em São Paulo, né, o Personal Organizer Brasil, que é promovido pela UZ. Era, né? Que
já há alguns anos não tem. E eu falo que até hoje eu não lembro quem era a pessoa que estava no palco dando uma palestra. E ela começa a falar, né, um pouco sobre transição de carreira e tudo mais. E aí ela fala que você não pode deixar tudo que você viveu para trás. Óbvio. Use tudo que você aprendeu, use a sua experiência para a sua nova carreira, né? E aí isso me deu um start muito grande, porque eu já tinha feito algumas coisas de organização mais para adolescente com o meu filho, principalmente a parte ligada à rotina de estudo dele. Né? E eu sempre conto isso porque, assim, o meu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. E o TDAH, por natureza, ele é desorganizado, né? E é uma desorganização quase crônica, porque faz parte dele, é intrínseco a ele. Muitas vezes ele, agora que ele entrou na universidade, que não tem uma rotina tão certa, a gente está lapidando isso, sabe? Até hoje eu Uhum. faço isso com filho, olha, você tem que estudar dessa forma. Hoje ele tem, a universidade te dá um outro olhar do estudo, né? Então eu também estou lidando isso com ele agora, porque é importante. E na época eu vi que isso mudou muito a vida dele quando eu comecei a trabalhar, guardar material dele de forma diferenciada, onde a gente colocava as coisas, a forma de catalogar as coisas que ele tinha, né? Isso mudou muito a vida dele. E aí foi quando eu falei, gente, se para ele, com TDAH, as coisas funcionaram tão bem, por que não fazer isso com outras crianças, né? Então aí eu saio com a ideia de que, assim, eu vou trabalhar com a organização sim, mas eu não vou fazer residência. Né? Em setembro, eu falo assim, que eu saí da palestra, eu encontrei o Hugo Dias no corredor, e aí eu falei para ele assim, Hugo, eu tô com um problema. Ele olhou para ele, nem me conhecia, falou que é essa louca que me aparece aqui, né? Aí ele peguei e falou assim, sabe o que acontece? Eu acabei de fazer meu logo, tenho meus cartões, tinha tudo pronto, só que agora eu descobri que eu vou fazer outra coisa. E aí, isso é interessante até para a gente pensar, porque quando a gente termina o curso, a primeira coisa que a gente quer é achar uma logo, Isso. fazer o cartão, Ai, que fazer tudo, bobagem, né? e aí, de repente, que nem eu, que já estava com tudo pronto, vira e fala assim, bom, não vai servir para nada o que eu fiz, porque não é isso que eu vou fazer, Exatamente. né? E você paga um layout, porque se você for fazer alguma coisa legal, né, você paga alguém para fazer e tal. Aí eu falei, meu, não é isso, né? Eu vou pensar o que eu vou fazer. E aí, até o final do ano, de setembro até dezembro, eu fui estudar. E aí que essa questão. Quer dizer, eu tinha acabado de fazer um curso de organização e eu fui estudar. Porque se eu queria trabalhar com outro setor, que não era residência, né, Uhum. eu tinha que ver como é que eu ia montar um método de trabalho, porque hoje, quando a gente ouve falar de organização, existem vários POs que falam o meu método de organização, o meu método. Então, assim, qualquer um tem que ter um método. Tem que ter um começo, meio e fim. Você tem que ver como você faz o seu processo. Cada um tem, né? Claro. Então, qual é o seu método de trabalho? Você também tem que escolher. Por mais que seja residência, mudança, baby, o que for. Mas como que você vai trabalhar, né? E aí eu fui estudar. Falei, bom, eu vou criar um método, um começo, um meio e um fim. Né? E aí, no final de 2019, eu peço demissão. Simplesmente chego na escola e falo assim, olha, eu vou sair, né? E eu vou trabalhar com organização de rotina de estudo. Eu vou trabalhar com criança, do jeito que eu gosto, mas em outra coisa, né? Eu vou fazer outra forma de organização. Então aí eu voltei muito mais para organização pessoal, eu fui estudar, eu fui ler, né? Eu fui ler sobre produtividade, eu fui ler coisas ligadas ao processo de memorização, porque eu precisava trabalhar técnicas de estudo. Então eu fui montar um projeto que envolvesse muita coisa, que ligasse a educação, que era uma coisa que eu já fazia, e muita coisa intuitivamente eu fazia com os alunos, com processos, com técnicas, com tudo que também chancelasse o meu trabalho. Porque também não Claro. dá para você sair falando, eu quero fazer qualquer coisa. Claro. Há um tempo atrás, uma PO chegou para mim e falou assim: me indicaram você para falar de organização de documentos. Eu falei, eu? Né? Não, porque me falaram que você trabalha com organização de documentos. Eu falei, não, eu trabalho com organização de rotina de estudo. Tá? Ela falou, porque eu vim da área da biblioteca, eu trabalhava em biblioteca escolar e tal. Mas é legal, como é que é isso que você faz? Eu falei, olha, eu tenho todo um método. Mas é interessante. Tem como
como eu saber como fazer? Porque eu quero começar a fazer. Eu falei, não, peraí, não é assim, né? É Não, isso. não é simplesmente, olha, Você vou está fazer. entendendo por que é perigoso a tendência, as pessoas só irem atrás da tendência, dizer assim, nossa, ela faz uma coisa super interessante, que eu acho que tem pouca gente no mercado que faz, também quero fazer. Como é que faz para fazer o que você faz? Vai estudar, né? Pois é, porque não é simples, né? Claro Eu que falo não é, assim que muito da minha Simone, pelo amor de experiência, Deus. muito da minha experiência vinha da sala de aula, né? Coisas que eu fazia no dia a dia como meu aluno. E aí eu também tive um cuidado, Ivana, que eu acho que todo mundo tem que ter, independente da área que vai fazer. Porque assim, eu comecei a perceber que muito do que eu fazia estava ligado à psicopedagogia, que é um Sim, outro curso, né? Você tem aí uma outra formação. E eu sempre fiz, mas não era da educação. A gente faz porque enquanto a gente fala que professor é um pouco médico, psicólogo, é, enfermeiro, né? Professor é um pouco de tudo. Só que agora não era mais professora. E como mentora de qualquer criança, eu precisava deixar claro quem era a Simone, né? E por que eu estava fazendo aquilo. Então eu tive o cuidado também de voltar a estudar. E claro. aí eu fui fazer uma outra especialização em psicopedagogia para também chancelar o que eu faço, que também é uma outra coisa. Se eu vou me especializar em documento, eu preciso entender, por exemplo, como é que funciona a questão de imposto de renda, como é que funciona a questão de uma série de documentos que eu vou trabalhar com o meu cliente. Né? Claro. O ano passado você conheceu a Valéria, que palestrou na imersão ano passado, não sei se você lembra Uhum, dela. A Valéria é uma menina que ela trabalha só com organização de condomínio. Você imagina a noção dela de tudo quanto é documento que um condomínio tem para ela claro, organizar. E claro. ela teve que estudar, ela fala isso, eu tive que estudar planta, como é que funcionava a planta, a questão hidráulica. Eu não sou engenheira, ela falava, né? Porque ela também foi convidada para organizar o negócio e ela acabou gostando da história. Então, as pessoas precisam entender que você pode fazer uma série de áreas, mas você tem que se apropriar do conhecimento de uma forma muito clara. Senão a gente E acaba também caindo na mesmice de ter mais do mesmo. aí as pessoas reclamam de concorrência, né? Ah, tem muita concorrência. Ah, porque tem gente cobrando muito barato. Ah, porque. Gente, se você tem o seu segmento e se você tem uma forma, o seu método de trabalho, como você falou, você sabe muito bem quanto vale o seu trabalho, o valor do seu trabalho, e o seu cliente também sabe. Olha, hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa querendo uma mudança de São José, São José dos Pinhais, aí em São Paulo, não é isso? São José dos Pinhais, Aqui eu acho que é São é José. Paraná, Não, São e José então não é dos dos Campos, Pinhais, não. Aí em São Paulo é o quê? São José do Rio Preto? tem Rio Preto, Então tá. São É um São José em São Paulo. tem vários, São José do Rio Preto, São José do Rio Pardo, tem vários. E aí ela falou: Ah, eu tô me mudando de São José para o Rio e uma amiga minha me indicou o seu trabalho, ela sabe que eu sou muito chata e tal. E aí eu falei: Ai, que ótimo, que bom que a sua amiga me indicou. Quem é a sua amiga? Ela falou: Ah, é fulana. Eu já fiz o trabalho São José dos Campos. Pode ser. É isso mesmo, Tânia. São São José José dos Campos é dos mais Vale do Campos. Paraíba já. É. Aí ela falou, ela me indicou esse trabalho, essa mudança que eu fiz para essa cliente, já tem uns 8 anos. 8 anos. Depois que eu fiz a mudança para ela, eu já fiz várias outras organizações indicadas por ela. O nosso maior, a nossa maior, o nosso maior marketing ainda é indicação. Sim. É A um trabalho bem maior parte feito, né? dos trabalhos que eu faço são por indicação. As pessoas que fazem o curso da Casa Convida, o curso que fazem o curso comigo, fazem porque as outras indicam. Ah, uma amiga minha fez, e aí falou. A maioria das pessoas vem por indicação. Então, às vezes, eu acho que as pessoas ficam tão preocupadas com tantas coisas que são tão relevantes, né? E aí, uma coisa que você falou que também aconteceu comigo, né? Eu também
fui procurar uma formação, fui procurar a escola que tivesse maior visibilidade e reconhecimento no mercado. Aí fui, fiz a minha formação e era para organizar a minha vida, não era nem para trabalhar como personal organizer, porque eu sou uma pessoa muito com uma tendência muito caótica, né? Eu tenho uma velocidade de pensamento e uma criatividade que acaba me afogando às vezes. E foi Atropela. muito. Oi? Atropela. E foi muito importante para mim entender a organização e praticar a organização, e a partir daí entender que a organização é algo que se pratica, Uhum. que você não necessariamente precisa ser organizado, né? Precisa ter a natureza organizada para se organizar. Basta você Sim. ter técnica e praticar a organização dentro daquilo que faça sentido para você. E aí, logo depois, eu comecei também igual a você. Eu fiz um cartão com várias coisas. O meu cartão era assim, ó. Era daqueles assim que abria assim, de tanta coisa que eu botei ali que eu achei que eu podia organizar. Depois eu falei assim, gente, não é esse o caminho, né? E aí uma vez eu fui assistir uma palestra também, tipo um workshop desse em uma loja. Foi na Tokstok até. E uma personal organizer falando sobre organização de cozinha, falou uma coisa muito interessante. Alguém perguntou: como é que você entrou para esse mercado? Imagina, isso deve ter sido em 2012, 2000, olha, lá em 1900 e bolinha. E aí ela falou o seguinte: o meu marido trabalha numa empresa de seguros e eu ofereci para a empresa, né, para essa seguradora, uma consultoria para quem comprasse o seguro residencial. E aí, a partir Uhum. dessa consultoria que eu dava às pessoas, eu comecei a ser conhecida por essas pessoas e elas começaram a contratar o meu trabalho de personal organizer. Eu falei assim, gente, então eu fiquei pensando, né? O que a gente precisa é de uma chancela. Talvez uma grande empresa, né? Uma empresa maior, te chancelando, isso te dê essa visibilidade que A você questão da tanto procura, né? credibilidade. É isso. Aí eu comecei a mandar um monte de e-mail para um monte de empresas. Até que chegou uma hora que a Leroy me convidou para dar um workshop na Leroy. Pago. Não era um workshop gratuito, né? Porque hoje em dia eu fico vendo isso, Simone, eu fico um pouco assustada, sabe? O quanto as pessoas oferecem o seu trabalho gratuitamente e o quanto as empresas aceitam os trabalhos gratuitamente sem avaliar qualidade, Uhum. sem avaliar o que vai ser dito em nome da sua empresa. Porque tudo bem, eu tenho lá uma loja aberta, alguém diz assim: eu posso fazer um workshop aqui na sua loja? E aí eu É. vou trazer algumas pessoas para a sua loja. A pessoa inocentemente diz: claro. E aí a pessoa fala um monte de bobagem. Aquele monte de bobagem fica associado àquela empresa Sim. que não teve critério para escolher alguém, porque a gratuidade sempre me traz essa sensação, sabe? Dessa coisa que é feito. Eu não gosto. Eu acho que a, a, a caridade é caridade. Se é para fazer por caridade, que seja para quem precisa e quem não pode pagar. Então, para isso tem as organizações sociais, né? Que um monte de. Tem vários grupos de personal organizers que fazem. Aí sim, vai fazer gratuitamente para quem realmente precisa. Sim. Mas o que me chamou sempre a atenção é isso: é que nós somos a soma de tudo que nós vivemos até hoje. Então, Com eu certeza. comecei lá, a minha formação acadêmica é em psicologia. Não trabalhei com psicologia, fui buscar outras áreas, porque eu precisava sustentar a família, né? E naquele momento eu não podia me dedicar. Ah, menina, de vez em quando aparecem esses fogos, eu não sei Adoro. por quê. Aparece Também quero. fogos, aparece negocinho de joinha, aparece coração, explode. Olha, é uma coisa. E aí o que acontece é isso, que eu depois que eu fui terminei a psicologia,
Eu fui fazer outros cursos de outras coisas, né, da vida. Trabalhei com seguro, trabalhei com corretagem de imóveis, trabalhei com tantas coisas, com gerenciamento de equipe, de moda feminina, treinamento. Olha, se eu fizer uma lista, a Micaela que ria beça, que diz assim, Ivana, não é possível. Nessa encarnação não deu para você fazer isso tudo. Operadora de turismo ecológico, todas essas coisas. E hoje, quando eu paro, aqui dentro dessa live aqui, tem amigas minhas aqui que depois fizeram um curso de personal organizer comigo. Ó, Rosane, ó, turismo ecológico. Rosane era uma que viajava na minha empresa de turismo. A gente já foi para Abrolhos, a gente já foi para Ibitipoca, a gente foi para Visconde de Mauá, a gente viajou e depois ela veio fazer o curso e hoje ela é personal organizer. Porque tudo que você faz na sua vida se soma, né? As coisas vão se somando. E mais, a seriedade, a credibilidade que você cria no decorrer de toda a sua vida. Se a minha empresa de turismo ecológico fosse uma coisa ruim, a Rosânia nunca me daria credibilidade para vir fazer um curso de personal organizer, né? E entrar Mas eu para esse queria, mercado. eu queria colocar um negócio que eu vi que a Iesa colocou aqui, que eu acho que é interessante. Porque é uma coisa que também eu acho que as pessoas precisam ter cuidado, que eu tenho visto muito, que ela faz assim, estudar é essencial em nossa profissão, né? A gente tem que ter cuidado quando a gente fala que estudar, porque também já virou um ciclo vicioso fazer curso atrás de curso, né? Então, assim, eu termino um curso, quero fazer mudança, termino, vou fazer baby, termino, vou fazer isso aqui. Ou eu compro um monte de curso e não faço nenhum. Não quer, Então, não assim, sabe nem qual é o seu exato. caminho, né? Quando eu me formei, né, eu me lembro que a Ana Larcon, ela falou um negócio na época que eu achei muito gozado, né, que não sei aonde a gente, numa live, eu não lembro onde foi, que ela virou e falou assim, o pessoal tem mania de querer fazer 30 mil cursos quando se forma, eu falo assim, parou, você fez o curso, você sabe o que você fazer, vai ganhar dinheiro, depois você pensa no curso, mas vai ganhar seu dinheiro, você investiu, né? E não, as pessoas começam a querer correr atrás de tudo quanto é curso, se especializar em tudo, né? Ninguém é especialista em tudo. Vamos pensar no médico, Não tem né? como, não É, tem o como. máximo que a gente tem, é o clínico geral, tal. Tá, mas aí o clínico geral ele vai estudar de uma forma mais generalista, mas se ele precisar se aprofundar, ele vai te mandar para outra pessoa. Claro, a E eu, especialidade dele é entender para onde ele vai te mandar, né? exatamente, porque assim, o que a gente tem visto hoje? As pessoas não querem largar nada. Então tudo ela pega, né? Eu não é uma vez ou duas que eu vou na casa do meu cliente e a mãe fala assim para mim: "Ai, você não organiza o closet também?" Aí eu falo: "Olha, eu não faço, mas se você quiser, eu tenho umas 5, 6 POs que eu posso te indicar de 8 a 100." Sabe? Porque assim, eu não vou dar conta. Para fazer a casa de um cliente, às vezes eu tenho que ficar um, 2, 3, 4 dias, né? Agora que se virou moda pegar, é outra coisa, né? Que se virou moda é fazer equipe, porque quando eu fiz, não existia equipe, É. né? Era você sozinha. Quanto muito você chamava alguém para te ajudar. Mas hoje a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho meus clientes, eu faço mentoria. Se eu for para casa do cliente ficar o dia inteiro fazendo organização do closet, eu vou largar minha mentoria. O que eu faço com as crianças que já estão comigo? Né? Então eu também tive que optar. Eu não vou abraçar tudo. Eu faço uma Exatamente. coisa, né? Porque senão a gente também não sabe por onde fazer. Não vai saber fazer bem feito. Então a gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque virou moda. Eu Virou estudo, eu moda. acho que eu tô sempre em treinamento e eu tô sempre estudando alguma coisa, porque eu agora tô fazendo neuroarquitetura. Porque são assuntos relacionados à organização, mas não necessariamente um curso de organização, né? Já fiz alguns também, porque na época, eu achei interessante ter mais de um Um olhar. método, né? Então, eu fui buscar outras referências para entender outras referências também, e foi muito importante, foi muito interessante. Mas eu fico vendo que tem muitas pessoas que são especialistas em curso. Hum. Parece que ficam buscando curso em cima de curso para nunca, como se isso desse a elas o,
A justificativa de nunca estarem prontas. Uhum, exatamente. Aí Ou fica então assim, assim, eu preciso para ver se alguém. Ou então fica assim, será que se eu fizer isso, mais alguém vai me contratar? A pergunta é o inverso. Por que é que será que não estão me contratando? O que claro, que eu estou claro. fazendo de errado até agora que não me contrataram? Né? Exatamente. E isso é uma coisa que Acontecendo acontece de alguém. muito. Também tem uma falsa impressão, as pessoas, de que vai terminar o curso e amanhã tem fila na porta esperando para te contratar. Em nenhuma profissão é assim, Simone. Quanta gente vê aí, pessoal recém-formado, tudo desempregado, né? E aí, uma coisa que eu até falei outro dia, a gente estava falando, na época que estava tendo, até foi na época da imersão, e depois estava se falando de um outro evento e tal, né? Que o pessoal fala assim, não, eu já não faço mais curso, eu prefiro ir em congresso, eu prefiro ir em tal coisa, porque eu acho que o network, porque eu acho que a variedade de assuntos, muitas vezes, me traz uns outros horizontes que só o curso não me dá. Então, muitas vezes, as pessoas não param para pensar que, às vezes, você ir num congresso, você ir em um evento onde tem... Não precisa ser evento só de PO, gente, pelo amor. Né? Vai Existem eventos ao aí que podem casa-cor. mercado, exato. Ou então, às vezes, você vai numa AB Casa, você vai numa BUP, Ai, você vai, adoro. sabe, tem muitas feiras assim que você cria relações. E aí você vai fazer. Eu vejo POs assim, que são experts nisso. Elas passam o dia e elas gravam conteúdos de qualidade e elas colocam na rede delas. E aí depois não sabe por que ela tem tanto cliente. Mas olha o que ela está fazendo. Sabe, ela perde um dia no evento, mas quanto que ela produz de material, sabe? Quanto ela trouxe, ela Ah, eu mostra acho a que nunca se autoridade que ela perde, né? faz, sabe? Encontro nunca se perde. Quando você vai Eu para. acho muito importante, sabe? Eu ainda acredito, eu sempre gostei muito de congresso, sempre, 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 sempre. Desde que eu me formei em geografia, pra você ter uma ideia, olha que doideira, né? Eu me formei em 89 como professora de geografia. Eu sou mais antiga. Mas no começo dos anos 90, apareceu lá na geografia, tinha me formado fazia pouco tempo, que apareceu na geografia da USP, que eu sou formada por lá, um curso de cartografia para deficiente visual, nos anos 90. Era cartografia para deficiente visual. E aí eu lembro que na época o simpósio era caro, eram 3, 4 dias, mas era super caro. E aí eu cheguei pro diretor da escola que eu trabalhava, eu falei assim, olha, eu estava querendo fazer esse curso, consegue pagar metade e tal, não sei o quê. Ele falou, não, eu pago o curso para você. Eu acho que é um curso que na frente isso vai valer muito a pena. Né? E aí eu fui fazer o simpósio lá de cartografia para deficiente visual e tal. E assim, sempre que aparecia alguma coisa, eu falava, eu quero fazer. Sabe? Eu não sei se eu vou usar, mas tem a ver com a minha área, eu vou fazer. Mas porque era um simpósio que eu ia conversar, veio gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Então eram pessoas que eu não ia ouvir em outro momento. Eram Uhum. colegas de trabalho que eu podia fazer trocas. Quem já teve algum deficiente visual, quem nunca teve, que dificuldade você teve. Então, assim, são trocas que são riquíssimas para a minha formação, né? Claro, E que claro. necessariamente não estava atrelado a fazer mais um aperfeiçoamento da geografia. Não estava atrelado à geografia Você, diretamente. você falou uma coisa que eu acho fundamental nesse nosso universo, né, no mercado. É você você está fazendo lá o seu trabalho de rotina de estudos, que é um trabalho contínuo, não é um trabalho pontual, né? É um trabalho que tem uma continuidade. Você vai acompanhando, né? E vai os seus meninos, né? As suas crianças, os seus adolescentes, porque você faz rotina de estudo para todas as idades, não é, Simone? Eu gosto de trabalhar a partir dos 10 anos. E aí eu já fui até gente de universidade, eu já peguei gente para concurso, Pois é, né? isso, Mas eu isso que falo eu ia te falar. Deve ter muita gente para concurso, para vestibular, né? Para o tudo ano isso. passado eu fui dar uma palestra numa universidade para eles se planejarem, que eles tinham 2 meses para estudar, para fazer revisões para o ENAD, por exemplo, né? Aham. Que é o Exame Nacional do Ensino da faculdade. E aí a gente foi falar, bom, você não vai fazer seus 4 anos em 8 semanas, mas como é que você consegue programar
a sua vida para você poder estudar, porque a maioria já trabalha ou faz estágio, é, eles têm aula ainda da faculdade e eles tinham que fazer algumas revisões. Então a gente foi montando aí como é que você encaixa a sua rotina para ter um tempo para isso. Eu só queria te colocar uma coisa. Sim, No meu trabalho, eu tenho dois pontos. Eu tenho, assim como qualquer trabalho que a gente faz de organização, tá, tem começo, meio e fim. claro. Então, assim, eu tenho um projeto que eu falo que é um projeto inicial, são 4 atendimentos, tá? Eu faço um pacote de 4 atendimentos. Um é mais longo, tem uma média de 3 horas de atendimento presencial, é na casa do cliente, e os outros, aí tem uma série de coisas que eu faço em função disso, e aí depois eu tenho os outros atendimentos. Tá? Mas eu falo assim, que tem criança que eu atendo que depois dos 4 atendimentos, ela segue sozinha. Eu tenho um menino que eu atendo ele há 4 anos. Eu fiz o inicial dele, e aí todo ano a mãe me chama só para a gente fazer o start do começo do ano. E ele segue, Isso, isso. É o que eu entendeu? imagino. Então, assim, agora eu tenho crianças que, por exemplo, precisam de mais ajuda, que ele vai precisar, por exemplo, de um apoio para se programar mês a mês. Então, aí eu faço quinzenal, né, ou semanal, dependendo da situação, entendeu? Aham. Mas no geral, eu faço assim. Você cria uma rotina para cada etapa que a criança, o adolescente ou o adulto precisam para chegar ao objetivo deles, né? Porque isso é importante, senão cria uma dependência. Você não é uma educadora, né? Ou não faz, não dá aula de apoio, né? Um tutor. Eu brinco com eles, e eu não sei se você assistiu aquele filme da Babá McPhee, Sim, sim. que eu falo que eu sou igual a Babá McPhee. Quando eu chego, eles não me querem, quando eles me querem, eu vou embora. Porque eles não precisam mais de mim, É né? isso Então é um pouco mesmo. disso. Quando eles estão independentes, eles não são mais de mim. Eu tinha uma menina que eu atendi 2 anos, a gente fazia quinzenal. Aí esse ano a gente está fazendo uma vez por mês, porque ela foi para o ensino médio, e aí assim, como é que está essa questão do ensino médio? É uma vez por mês, sabe? Assim, Sim, claro, pontual. E tá claro. tudo bem, sabe? Ela vai chegar a um ponto que ela não precisa Mas mais de mim. o Porque que eu ela ia já pontuar aprendeu. quando a gente começou a falar é isso, é que quando você está na casa do seu cliente, é óbvio que eu tenho certeza que você sabe organizar um closet, que você sabe organizar uma mudança, uma casa. E aí o cliente, mas você também organiza closet. Você falou, olha, eu não, eu sou personal organizer, mas a minha especialidade não é essa, mas eu posso te indicar pessoas que fazem esse trabalho. Gente, ninguém precisa abraçar o mundo com as pernas. Simone, eu sempre trabalhei em equipe, sabe? Desde o começo, e era muito difícil. Eu gosto de trabalhar com outras pessoas. Eu prefiro que os trabalhos sejam mais curtos e ter mais tempo para fazer outros trabalhos. Então, no começo era eu e Priscila, minimamente, nós duas fazíamos todos os projetos juntas, e a gente foi incluindo pessoas nas nossas equipes, que era para a gente dar conta de poder atender toda a demanda que a gente tinha, que era uma época de muita demanda, de organização, era uma em cima da outra, né? E aí, então, eu gosto muito de trabalhar em equipe. Isso, para mim, nunca foi uma questão. Todas as minhas equipes sempre ganharam muito, muito bem, sempre foram bem remuneradas. E, e até hoje eu falo sobre isso. E eu nunca tive problema. Então, se eu estava organizando uma casa, uma mudança, e a pessoa tinha muita urgência em organizar os documentos dela, eu imediatamente já colocava alguém, já dizia: olha, eu vou te indicar uma pessoa que vai só organizar os seus documentos enquanto a gente está organizando a mudança. E já incluía naquele lugar. Então, quando era uma mudança ou uma organização que já tinha um quarto infantil ou um bebê que estava chegando, eu já tinha pessoas que eram muito boas, que eu já colocava na equipe para fazer aquilo. Não era assistente, não era auxiliar, não, era personal organizer, especialista em organização infantil.
em organização para criança, ou em organização para idoso, ou de documentos, ou de foto. Eu não organizo foto, por exemplo. Eu também não. Não tenho essa habilidade, não tenho essa vontade, não organizo. Então, toda vez que tem alguma organização que tem foto, eu já indico a pessoa que faz a foto, sabe? E tá Aí, ó, tudo a bem, né? Patrícia, que amanhã é a Patrícia que vai conversar com a gente. Eu não organizo finanças, eu não tenho esse know-how, eu não tenho esse background de finanças para ensinar alguém a se organizar financeiramente. Aí diz assim, mas você não é personal organizer? Sim, mas essa não é a minha expertise, né? E eu E acho tá que é tão tudo bem. lógico, porque ninguém faz nada, ninguém consegue fazer tudo muito bem feito, né? Em alguma coisa você. Então, eu prefiro me colocar para fazer aquilo que eu faço muito bem feito, É. do que E, fazer e eu acho tudo que mais ou menos, sabe? você falou uma coisa no começo que eu acho que é muito importante para que todo mundo tenha isso claro, que são as referências profissionais, Sim. né? Todo mundo se espelha em alguém. Seja o seu mentor quando você faz o curso, sejam pessoas que você conhece do mercado. Algumas você até se decepciona, Ou, outras não, é, né? Mas é humanos, né? importante Os você ter humanos uma são seres referência. humanos, né? É importante você ter isso como referência, até para você. E assim, eu acho legal, porque se você se decepciona, vai ser uma referência também para você não fazer, Isso. né? Então, Se fica no decepcionar, a referência negativa é tão boa quanto a positiva. e aí você avalia, fala, bom, esse tipo de Eu postura eu não não vou quero. ter. Exato, né? Porque não é legal. Não é legal. Eu já tive experiências muito boas com pessoas de referência e eu já tive experiências péssimas, sabe? E tá tudo bem. Eu já falo assim, bom, essas eu sei que eu posso conversar e essas daqui eu falo boa tarde, tudo bem, para dar tudo bom, E também tem uma né? coisa, Simone, eu falo sempre isso para todas as pessoas com quem eu trabalho, tanto para alunos quanto para colegas eu não gasto tempo nem energia para falar mal de quem eu não concordo. Até porque eu acho que é tudo muito uma questão de ponto de vista, aquilo que a gente estava falando no começo. Essa polarização, essa coisa de, porque fulano é assim, porque cobra assim, porque faz assim. Como é que você faz? O que você acha que é ético, que é. Faça do jeito que você acha que é ético e banque. E banque Exato. a sua postura. Porque depois não adianta, né? Dizer, porque me ensinaram assim. Não. Somos todas adultas e a pessoa pode querer me convencer do que ela quiser. Mas se isso for contra meus princípios éticos, morais, eu não vou fazer, né? Tem coisa que nem você falou, a partir de que idade você trabalha, né? Eu falo sempre que, para mim, a criança tem que aprender a se organizar na rotina de estudos desde que ela entra na escola, Claro, desde a pré-escola. Só que claro. eu não me vejo fazendo isso com uma criança de pré-escola, porque ela não precisa de mim. Esse Uhum. momento da pré-escola, ela precisa do pai e da mãe. Também acho. Você entendeu? Eu pego uma criança a partir dos 10 anos. Que eu acho que é assim, as demandas aumentam e às vezes é aí que o pai muitas vezes não sabe como fazer, Não dão né? conta, né? Não conta. Apesar de que eu falo assim, se ele começar na pré-escola, a criança segue, né? Então, eu tenho falado muito isso, né? A criança, você tem que só adaptar o que ela tem que fazer. E criar uma rotina, criar rotina. Todo mundo tem rotina, Uhum. É né? isso Então, mesmo. Então, isso vai fazer com que ele saiba que, se ele chegar, que ele tenha metade do período, né? Se ele for de manhã na escola, ele vai chegar, almoçar, descansar e ele vai ter uma atividade para fazer, né? E a atividade não necessariamente está ligada à tecnologia. Eu acho que para a escola, principalmente, tem que ter a parte mais lúdica, ela tem que ter a parte motora, faz toda a diferença a parte motora. Outro dia eu estava conversando com uma professora que ela é calígrafa. Olha que Uhum. Ai, adoro. ela trabalha muito com arte, hoje ela faz arte, né? Ela dá aula de caligrafia, mas ela também trabalha com lettering e tal, mas o forte dela é caligrafia. E ela está falando que ela pegou um aluno para dar aula, que ele foi reprovado num concurso porque ele não sabia escrever a redação, ele perdeu a coordenação de tanto Isso digitar.
isso é um assunto que eu falo muito em curso também, né? Principalmente quando eu falo sobre elaboração de rotina, rotina da casa e até da sua própria rotina, né? Da sua gestão de tempo. Escrever é fundamental. O Fundamental. processamento cerebral é outro. É por isso Porque que eu sou a favor da você caneta. ativa, você ativa uma determinada área do seu cérebro que é muito próxima da memória, né? Então, a memória, ela está ligada à escrita. Bom, eu sempre estudei escrevendo. Para mim, estudar era pegar e fazer exercício e escrever tudo que eu achava a respeito daquilo que eu estava estudando. Porque a escrita, ela Ela materializa reforça, aquilo né? que você pensa. E aí, o outro dia, eu estava vendo um neurocientista falando que a digitação, ela não tem a mesma não está na mesma área do cérebro que a escrita, a manuscrita, né? Então, quanto é importante a gente não perder determinados hábitos, né? Sim, sim. E eu acho isso muito importante, né? A gente ter esse hábito do escrever, do anotar. Eu, para tudo, né? A gente está conversando, mas antes, quando você começou a falar, eu anotei umas coisas que eu falei, bom, eu queria lembrar de falar, né? Porque isso para mim é importante. Eu acho que tudo tem que ser anotado. Eu também. E eu hoje eu tenho um aliado da tecnologia, óbvio que a gente marca no celular, mas a Lógico, gente a marca, gente usa tudo, né? não dá para ficar nem uma coisa nem a outra. A gente pode aliar os dois. A tecnologia está a nosso favor. A gente só tem que saber dosar. Exatamente. Minha amiga, muito obrigada pela sua Eu que presença, agradeço. por você ter dado esse tempo para nós, tão rico, das pessoas realmente entenderem que a organização é muito maior, é muito mais ampla do que o que nós temos, né, e fazemos. Não se resume a organizar apenas casa, né? Cozinha, quarto, banheiro. Não, é assim, tem uma infinidade de coisas que precisam ser organizadas, que pedem organização. E quem nos contrata são pessoas nem sempre que não sabem, mas às vezes que não têm tempo. O tempo dela é dedicado a outra coisa. Então, quanto é importante a gente abrir a nossa mente para que outras ideias cheguem, né? E a gente estar sempre se atualizando, sempre buscando novas referências, novas vozes, porque senão nós acabamos nos tolhindo, né? E nos diminuindo diante de um pensamento circular que volta sempre para o mesmo lugar. Então, nós precisamos abrir as nossas mentes para poder ouvir outras possibilidades. E aqui, gente, eu não estou falando para as pessoas, e olha, pode ser, pode organizar rotina, não é para dizer assim, vou organizar rotina, a partir de agora vou organizar rotina de estudos. Não, é para você pensar dentro de você. Alguém aqui falou sobre autoconhecimento. Tudo começa no autoconhecimento. Eu ia até falar mais, né? Eu ia falar assim, olha ao seu redor e olha também uma outra coisa, que são as necessidades que você conhece, não são suas, de quem está ao teu redor, né? É, Claro. eu não sei se você conhece, a gente tem uma PO aqui em São Paulo, ela chama Mariana. Agora eu não sei o sobrenome, me fugiu o sobrenome dela. Uhum. Ela, o filho dela, ele é daquelas crianças extremamente alérgicas a tudo, a lactose, a glúten, a isso, Sei. aquilo outro. O que ela fez? Ela se especializou em organização para alérgicos. Pois é. Eu E conheço hoje, aqui olha a no doideira, Rio. ela fez parte daquele grupo que refez, inclusive, a rotulagem das embalagens, Olha isso. porque ela virou referência nesse tipo de estudo, Não, e tem né? personal Que ela vai organizer fazer que ela. é Então, assim, cada olhar, especialista em organização de cozinha judaica. sim, Só faz, porque é uma organização é muito muito detalhe. específica. É porque você separa todo o louceiro, boca de fogão muitas vezes, tudo, Não, tudo é separado. são Louceiro, prato, cozinhas panela, tudo. separadas, né? Porque o mesmo alimento não pode ter. Eu não conheço, É, não. eu sei porque eu trabalhei com comunidade judaica há muitos anos. Você
Assim, tem algumas famílias que elas separam, inclusive, louça Sim, mesmo. O prato que você põe carne, você não mistura leite. isso, Então, os assim, ortodoxos pouca não mistura discussão, isso. Carne e leite não podem se você não misturar. mistura. É Então, exato. tudo é separado, né? Talher, Uhum. tudo muito separado. E aí você imagina uma pessoa organizer, né? Para poder, inclusive, aí rotular diferente e ter esse cuidado na hora de colocar isso. É bem mais complexo. E assim, de novo, geralmente quem faz ou é da comunidade ou conhece muito bem alguém da comunidade, porque são muito específicos, né? Isso, são fechados, né? Né? Não, as características são específicas. Não, eu estou falando, e também é um público, né, que prefere Sim, ser alguém. atendido por alguém que tenha a mesma cultura deles, né? Por isso que é importante a gente olhar ao redor. A gente E se assim, às vezes, conhecer, né? Às vezes do teu e lado aí eu acho está que a sua oportunidade. a gente pode dar uma dica para as pessoas que estão começando, que eu acho que é bem legal. Não fuja das oportunidades, sabe? Se alguém falar para você, você sabe organizar, sei lá, vou pegar uma coisa bem absurda, assim, né? Mas que tem gente que hoje faz. Você sabe organizar porão? Porão. Olha, eu não sei os detalhes, mas você me dá uma semana que eu vou estudar a É fundo isso, é isso. e a gente faz. Eu vou fazer para você. Eu só vou buscar uns detalhes para ver exatamente o que precisa. Eu vou visitar teu porão, eu vou ver o que tem e de repente eu vou virar experiente em porão, Ou, porque muita gente ou nunca começou, mais vou fazer porão na minha vida, né? Não, gente, você quer ver uma coisa que é um caos e muita gente tem? E eu não conheço ninguém que faça só isso. É depósito de garagem. Sabe assim, de prédio? O cara compra o prédio, né? Sei. Compra o apartamento e tem um depósito lá. Gente, você entra nesses depósitos. Uma vez eu fui, né? Quando eu estava começando, a mulher, eu ainda não tinha definido o meu nicho, e uma mãe, que era da escola do meu filho, ela me chamou para ver o depósito do apartamento dela. Gente, tinha de tudo, né? Porque eles põem tudo. E aí você começa, bom, preciso de gancho, preciso de não sei o quê, vou pegando essa bicicleta aqui, vou fazer não sei o quê com a mala, com a caixa, como é que eu vou Isso. organizar. Então, assim, a gente precisa olhar, mas não perca a oportunidade. De repente, você pode ser especialista numa coisa que você nunca imaginou. Você vê uma coisa que eu conheço poucas pessoas que fazem, é a organização de rotina de idosos, Eu só conheço uma pessoa. de médicos, de exames, é, é, ai meu Deus, de tabela de cuidadores, né? De fazer toda a rotina Sim, dos cuidadores, as escalas de cuidadores, os remédios. É muito. Eu não conheço pouquíssimas pessoas que fazem. E tem público, tem cada demanda vez mais, agora. cada vez mais. Você tem que ter afinidade com esse tipo de é igual fazer organização pós-luto. Você tem que ter afinidade. Não basta você querer fazer organização infantil. Precisa ter afinidade, precisa se conhecer, né? Não é, eu adoro criança, isso não é o suficiente para você fazer uma organização, né? Porque ninguém adora a morte para fazer um pós-luto, pelo amor de Deus. Mas simplesmente você tem a serenidade de lidar Para com uma lidar pessoa num momento de luto. É sim, serenidade, né? sim. Então, tantas coisas que podem ser feitas, mas tudo parte de você, de Eu se só auto. queria deixar essa mensagem das pessoas também não Isso. deixarem fechar as portas. E, Né? Buscar, se perguntar e você não souber, não diz não. e é Diz, eu isso vou também que você olhar o falou, né, espaço e vou ver Simone? como é que eu faço. Isso que você falou também. Abra a sua visão. Às vezes a oportunidade está do seu lado. As pessoas estão gritando ali e você está louca buscando o closet para arrumar. É verdade. É E, verdade. e aí tem uma organização aqui que é totalmente voltada para a sua personalidade e você não está vendo, né? Porque você está procurando caminho. Exatamente. Meu amor, muito obrigada, muito obrigada. A gente se vê em breve. Tô Agradeço. doida para ir a Com São Paulo certeza. para a gente tomar nosso Venha cafezinho. cá para tomar um café. Tá bom, meu amor. Beijos. Beijo, Beijo, boa gente. noite. Até amanhã. Amanhã
a gente encontra com a Patrícia Botelho para falar sobre organização financeira, que também é outra coisa que a gente precisa parar, pensar, entender para a gente poder abrir outras possibilidades, tá bom? Adorei nossa conversa hoje, hein? Cheia de insights, cheia de insights. Então vamos pensar, sair desse lugar comum de ficar achando que organização é só closet, 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 armário, closet, cozinha. Pelo amor de Maria Helena, tem muito mais coisas. Dineia, querida, minha amiga, que é super, ó, uma super conhecedora desse universo do cuidado com idosos, né, Dineia? A gente ainda vai botar esse nosso bloco na rua para falar sobre isso, né, minha amiga? Vamos ver semana que vem, de repente, a gente vai conversar sobre isso aqui também. Beijos, amores. Até amanhã, 8h30, hein? Espero vocês aqui. Obrigada.